Educa TV apresenta Caiu na Rede. Olá! Começa o Caiu na Rede. No programa dessa semana, a MF professora Geni Rodrigues, localizada no bairro São Bernardo, mostra seu trabalho com leitura. A escola atende crianças do 1º ao 5º ano, além dos alunos da educação de jovens e adultos. Na sala da professora Laila, as carteiras saem e a sala de aula fica diferente. Já na entrada, os pequenos mostram curiosidade. A professora Cibele dá aulas em outra turma, mas ela lê com os alunos do 1º ano a história de Dudu, personagem do conto O Menino e o Medinho. E pessoalmente contar a história para vocês. Então olha que legal, a autora do livro vai contar a história que ela mesma pensou em escrever. Olha pra mim, conte uma história pra mim, uma história que tenha começo, professora, na verdade, é um ler através da professora. Esse momento em que a professora empresta a sua voz, o seu olhar e vai junto com o grupo lendo. O que mais chamou a atenção é que a professora do 3º ano tinha a mesma roupinha dele. Que ele tava com short azul e a camiseta amarela e o tênis vermelho, e ela também tá. A história de Dudu faz parte do livro Sinto que Conto, Contos que Sinto, escrito na pandemia por diversas autoras. O livro foi idealizado por uma psicóloga brasileira que mora nos Estados Unidos. Ela se chama Maria Vilela Jorge e ela vinha para o Brasil para fazer um trabalho sobre um outro livro que ela publicou quando chegou a pandemia. E voltando, né, ela ficou pensando sobre essas questões de sentimentos e emoções. Se pra gente que era adulto era uma situação nova, que gerava medo, que gerava ansiedade, quanto mais para as crianças. A gente tinha um conjunto de escritoras formado por 9 mulheres. Dessas 9 mulheres, a mais nova tinha 12 e a mais experiente na época tinha 67 anos. Sabe qual era o meu sonho? Escrever um livro. Eu tinha o sonho de escrever uma história. Eu queria escrever livros. Eu adorava inventar história. Mas quando eu tinha 5 anos, eu ainda não sabia escrever. Aí, minha avó tinha síndrome do pânico e perdia muitas coisas, muitos momentos com a gente por conta desse pânico. E também porque durante quase 10 anos eu fui professora do 1º ano. E eu via a ansiedade, o medo que as crianças tinham, muitas vezes, de aprender a ler, de ensaiar, né, a escrita, de colocar a letra errada. E muitas vezes esse medo era maior do que a atenção, a concentração, a participação nas aulas. O medo protege Dudu e os alunos se identificam com o personagem da história. Uma coisa, enquanto Dudu quase colocando o dedo na tomada, o medinho aparecia e falava: não, Dudu, não põe o dedo na tomada, não. Você vai levar um choque. Toma cuidado, é perigoso. Pede para um adulto ligar para você. Aí o Dudu e o medinho eram muito amigos. Mas chegou um dia muito especial na vida do Dudu. Tão especial, mas tão especial, como aconteceu com você. A crescer. Ele tá virando um monstro. E ficar enorme. Tô sem mão. E ele ficou tão grande e tão imenso
Na roda de leitura, os alunos seguem o compasso do pandeiro, que anima a contação. Hoje, a concepção de leitura não é mais aquela de antigamente em que a gente lia para dar uma lição de moral, né? Para fazer aprender algum comportamento. Não, hoje em dia a ideia de leitura é para ampliar, abrir conceitos, ampliar o ponto de vista. Para fazermos as conversas apreciativas quando acabamos de ler. As crianças adoram esse momento em que elas podem falar sobre o que elas ouviram, né? O que elas leram junto com a professora. As crianças põem a mão na massa e os medos da turma ganham forma. Antes da história em si, eu acho que a literatura ela é fantástica para trabalhar com sentimentos e também de uma forma interdisciplinar. Porque muitas vezes quando a gente fala em educação emocional, parece que a proposta é que tem uma disciplina a mais no currículo que é a educação emocional. Não, a educação emocional ela vai acontecer o tempo todo. E a literatura, ela vem de encontro com essa necessidade, porque quando a criança escuta a história, e a história vem de encontro com o imaginário dela, ela consegue nomear aquilo que ela está sentindo. A gente teve uma experiência sobre ansiedade com um dos contos do livro, e era uma criança de 4º ano, e aí quando ela ouviu a história sobre ansiedade, de repente ela falou, é isso que eu estou sentindo. É isso daí, ansiedade, é exatamente isso que eu estou sentindo. Então é muito bacana. E na volta da pandemia foi muito legal, porque a gente tinha toda a questão necessária, né, da higiene, dos cuidados. E aí a gente viu que em alguns momentos da nossa convivência dava para guardar um medinho na caixinha, para poder voltar a conversar com um colega. Essa questão de modelar a massinha, de apertar a massinha, parece que aquela energia, aquele sentimento, aquela angústia vai sendo colocada ali na massinha. E o símbolo de guardar na caixinha, ele é muito compreendido pelas crianças. A gente teve, na volta da pandemia, algumas crianças que iam num brinquedo do parque, ou que aprendiam a escrever uma palavra, a gente falava, muito bem, que legal, você conseguiu. E aí eles falavam, é porque eu guardei meu medinho na caixinha. E isso não tem preço. Isso é fantástico. Que o medinho, ele fica na nossa cabeça. E agora vocês vão mandar o medinho embora? Não. O medinho vai embora? Não vai colocar na caixinha? Sim. Ah, então fala tchau pro medinho. Tchau, medinho. Ele só vai sair daqui quando ele mandar, ou ele só vai sair daqui quando ele me proteger. A turma da professora Cibele também experimentou a leitura com outro professor, que contou uma história maluquinha para esse 3º ano. Olá, meu nome é Fábio, sou professor de Ciências da Educação de Jovens e Adultos e recebi um desafio muito interessante, representar para as crianças dos 3º anos o menino maluquinho, mas já na condição de adulto, porque no livro ele cresce. Quando as professoras me convidaram, não demorei muito para aceitar o desafio. Li novamente o livro, porque meu primeiro contato com este livro foi lá na década de 1980. As professoras roteirizaram as minhas falas e eu também as adaptei, citando passagens importantes do livro e suas situações engraçadas. Não mentiu quando ele falou isso, mas não mentiu mesmo. E ele começa no início do livro falando assim, que eu tenho o olho maior que a barriga. Mas por que eu tô grandão assim? Eu cresci? Sim! A gente cresce, né? Perde até os cabelos, né, gente? Vocês não desconfiaram nem no comecinho, nada?
Posso ficar com a panela um pouquinho? A gente pode conversar um pouquinho, então? Vamos conversar, né? Eu, quando lembro que as professoras criaram inúmeras situações precedentes, como, por exemplo, uma caça ao tesouro este que era o livro, bem como a sua leitura propriamente dita, a leitura do livro, eu chego à conclusão de que o projeto de leitura atingiu o que realmente essas professoras intencionavam desde o início, o gosto pela leitura e tudo que essa leitura proporciona em termos de desenvolvimento e de aprendizagem. A felicidade nos olhos das crianças que elas estavam imaginando as inúmeras situações do livro, cada vez que eu as contava, foi indescritível. As crianças praticamente me sabatinaram e, confesso, fiquei muito emocionado, pois realmente nos conectamos ali, com a infância que nunca sai da nossa memória. E esse foi o programa dessa semana. E na sua escola, tem algum projeto? Acesse o QR Code e me conta. Assim, vocês aparecem por aqui. Até o próximo Caiu na Rede. Educa TV apresentou Caiu na Rede.